A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Hoje é um programa especial, queridos, porque é gravado, tá bom? Estamos lendo o livro de Josué, hoje a partir do capítulo 19. Amém? Vamos fazer nossa oração. Meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós entramos, Senhor, na sua presença, Senhor, mais uma vez, Pai, com alegria, temor e tremor no nosso coração. Queremos bendizer e exaltar o teu santo nome, Pai, porque reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas. O Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza, aquele que nos resgatou, Senhor amado, de um tremendal de lama, Senhor. O Senhor nos tirou, Senhor amado, do caminho que levava à morte eterna, e nos transportou para o reino da sua luz, a vida eterna, Pai. Oh, meu Pai querido, santifica-nos, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a andar contigo em santidade, no temor e tremor da sua palavra. Nós não queremos ensinar o Senhor a fazer o seu trabalho, Pai querido. Nós não queremos, Deus querido, nos afastar de Ti por nada neste mundo, Pai. Nada é mais importante, Senhor, que o Senhor e aquilo que o Senhor nos ofereceu, Pai querido, que é a vida eterna, Pai. Como está escrito, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Nós não queremos, Senhor amado, perder a nossa salvação. Por isso, meu Pai querido, ajuda-nos, Pai, a caminhar contigo, Senhor. Releva, Senhor, os nossos erros e ensina-nos, Pai amado, a melhorar, a sermos mais parecidos contigo, Senhor. Abençoa, meu Pai, os teus filhos, abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa esse irmão, essa irmãzinha, Senhor, que estão orando comigo nesse momento, papai. Revela Jesus Cristo em cada coração, derrama do teu Espírito Santo, Pai. Fortalece os teus filhos, o teu povo, Pai amado, com o teu poder, com a tua unção. Levanta, Senhor, grandes homens e mulheres de Deus, Pai. Uma igreja santa, meu Pai. Uma igreja que te conhece, uma igreja que te invoca com autoridade, intrepidez, ousadia, com amor, Pai. Que o seu amor venha crescer mais e mais, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Que nós venhamos aprender de Ti, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Toca, meu Pai, com Tua mão de poder na vida desse Teu filho, dessa Tua filha. Restaura, Senhor, a saúde, Pai. Cura, meu Pai, das enfermidades, das doenças, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toca, Senhor, na família, toca no casamento, Senhor. Une, Senhor, o marido, a esposa, os filhos e os pais, os irmãos, Pai querido. Abençoa o teu povo, a tua casa, Pai. Abençoa, meu Pai amado, os membros desse ministério, o Ministério Alicerce, Papai. Abençoa cada membro desse ministério. Abençoa os obreiros, Pai. Abençoa, meu Pai, os pastores, missionários, missionárias, Pai. Abençoa, meu Pai, as suas esposas, filhos, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai, os de perto, os de longe, os simpatizantes. Abençoa a tua igreja, Senhor amado, o Ministério Alicerce e também outros ministérios, Pai, no Brasil e no mundo, Pai. Envia mais trabalhadores à sua seara, Senhor. Levanta homens e mulheres, Pai, com autoridade. Toca, Senhor, nos líderes, Pai, para que venham, meu Pai, temê-lo, honrá-lo e glorificá-lo, Pai. O meu justo, está escrito, viverá pela fé. Por isso, meu Pai, que os teus líderes venham viver pela fé e ser exemplo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a tua igreja te conheça, te invoque, Senhor, que quando o Senhor voltar, o Senhor venha encontrar uma igreja, Pai amado, pronta, com as lâmpadas acesas, Senhor, esperando o noivo. Em nome de Jesus Cristo, com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu abençoo esses teus filhos. Queridos, sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde você estiver, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Toma posse, meus amados, dessa oração. Pega ali o copo com água em nome de Jesus. Vamos apresentar o nosso Deus. Pega ali o copo com água. Aleluia, papai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa essa água que teus filhos apresentam a ti, Senhor. Faz com que ela seja o remédio que eles precisam para a cura do corpo físico e espiritual. E quem beber dessa água seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Deixa eu arrumar aqui o microfone. Como que vocês estão? Tudo na bênção com vocês? Eu não vou estar vendo agora, né? Não está ao vivo, então não vou estar vendo quem está comentando. Mas eu peço a vocês, queridos, né, que comentem, que curtam, que compartilhem essa live, né? Na verdade, é esse vídeo. E eu vou estar, se possível, eu vou estar assistindo com vocês, tá, queridos? Eu tive um compromisso de eu não vou poder estar fazendo com vocês ao vivo. Mas amanhã nós estamos ao vivo novamente, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, meus amados. Josué capítulo 19. Hoje a leitura vai render, porque daí é os comentários, não vou falar os nomes, né? Então já vai render um pouco mais.
saiu a segunda sorte, estavam distribuindo as tribos, né? Distribuindo as terras entre as tribos, né? A segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio dos filhos de Judá. Olha que interessante, né? Simeão teve a herança no meio dos filhos de Judá. Na herança tiveram Berseba, Seba e Molada, Azar, Sual, Balá, Ezem, Eutolade, Betu, Orma, Ziclag, Bet, Marcabote, Azar, Susa, Bet Lebaote, diferentes os nomes, né? E Saruém. Ao todo, 13 cidades com suas aldeias. Aim, Rimon, Éter, Azã. Ao todo, 4 cidades com suas aldeias. E todas as aldeias que haviam ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão se tirou de entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então essa foi a razão por que Simeão tivesse a herança no meio deles, porque a da tribo de Judá estava demasiadamente grande, né? Perdão aqui, queridos, eu estou lendo isso aqui na versão Ara, né? NVI, versículo 10. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Debacete, ou Dabesete, e se estendia até o ribeiro próximo a Joqueneão. De Sarite fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislote-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Depois continuava para o leste até Gat-Éfer e Et-Cazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Iftá-El. Aí também estavam Catate, Naalau, Simron, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Isacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Zion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebes, Remete, Enganim, Adá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Jazima e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Aser, clã por clã. Seu território abrangia Eucate, Ali, Beten, Akzafe, Alameleque, Amade, Mizal. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libnate. De lá virava para leste em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftá-El, e ia para norte para Bet-Emeque, e Neil, passando por Cabul à esquerda. Hebron, Reob, Ramon ou Amon e Caná, até Sidom a Grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oza e terminava no mar, na região de Axibe. Umá, Afeque e Reob eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Aser, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elefe e do carvalho de Zaanim. Passava por Adame Negueb e Jabnel, e ia até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnote Tabor e ia para Ucoque.
Atingia Jebulon ao sul, Aser, a oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate e Quinerete. Admá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, em Azor, Irom, Migdal-El, né? Orém, Bet-Anate, Bet-Semes, eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram a herança da tribo de Naphtali, clã por clã. Na 7ª vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Euteque, Giboton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Gate-Rimon, Mejarcon e Racon, e a região de fronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lessem, conquistaram-na, passaram ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram em Lessem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Eles resolveram então abençoar o líder, né? Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que lhe havia pedido, Timnate Será, nos montes de Efraim, na terra de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses o território que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e o chefe dos clãs da tribo de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Glória a Deus, queridos. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés. Então agora na tribo, né, queridos, agora na herança, melhor dizendo, né? Cada um tinha sua terra, eles precisavam estabelecer uma cidade de refúgio. O que são as cidades de refúgio? Vamos entender aqui, ó, versículo 3. Ó. Para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Então, se alguém de maneira acidental matasse alguém, essa pessoa ela deveria fugir para essa cidade de refúgio. Aí os parentes, né, os vingadores da vítima não poderiam matá-la, essa pessoa lá. E ela ficaria 7 anos lá e depois ela poderia voltar, cumpriu-se, né, esse acidentalmente, né? Essa pessoa poderia voltar e ter uma vida normal, depois de 7 anos. Se ela matasse de maneira intencional, não, né? Ela seria julgada olho por olho, dente por dente, conforme a lei, né? Então tinha umas cidades que as pessoas ficavam refugiadas lá, ó. Olha lá. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entrarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer o julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Eu me enganei, queridos, tá? Não são 7 anos, não. Né? Na minha cabeça estava aqui 7 anos, mas não. Ele deveria permanecer naquela cidade, ó. Até o quê? Ó, naquela cidade. Até comparecer o julgamento perante a comunidade ou ir até morrer o sumo sacerdote. Enquanto aquele sumo sacerdote fosse vivo, ele estaria naquele lugar. Só no outro sumo sacerdote ele poderia voltar. Que interessante, né, queridos? O sumo sacerdote que estivesse servindo naquele período. Então poderá voltar para sua casa, a cidade de onde fugiu. Então era até a morte do sumo sacerdote, né? O julgamento e a morte do sumo sacerdote. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém e no monte de Efraim, e Quiriate Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bezer, no planalto desértico da tribo de Rubem, Ramote em Gileade, na tribo de Gade, e Golã em Bazã, na tribo de Manassés.
Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades, para isso designadas, e escapar do vingador da vítima, antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Aí vai ver, tá. Então ele vai ser julgado e vai ser, olha, realmente ele matou, né? Ou foi mesmo, não foi intencional, né? Então tá bom, então ele pode fugir para aquela cidade até o sacerdote morrer, né? Josué capítulo 21, queridos. Os chefes de família dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué filho de Num e dos chefes de outras famílias das tribos dos israelitas, em Siló e na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidade onde possamos habitar, e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. Olha que interessante isso, queridos, né? Eles não teriam herança para prosperar e crescer, porque o Senhor era herança, é muito maior do que qualquer outra herança. Mas eles tinham por obrigação, queridos, né? O povo, segundo o Senhor ordenou por meio de Moisés, que o povo desse a eles, queridos, né? Parte dessas cidades, né? Na terra deles, né? E com pastagem, cidade para eles habitarem e prosperarem. Não prosperarem e crescer, queridos, porque os levitas eles têm aquela função, né? Servir ao Senhor. Eles vivem bem, queridos. O sacerdote precisa viver bem, né? É claro que tem momentos difíceis, momentos fáceis, momentos de guerra, momentos onde está todo mundo prosperando. E dessa maneira, queridos, né, o sacerdote vem, né, caminhando de maneira paralela. Ele só não pode crescer e prosperar, queridos, adquirir, ter essas coisas, né? Ele não tem o propósito de enriquecer. O propósito dele é buscar a Deus pelo povo, né? E fazer ali os sacrifícios, né, no tabernáculo, né, o que ele foi chamado a fazer, o sacerdote e os levitas, né, os levitas cada um segundo o seu ministério, né. Então vou ler lá, em Siló. O Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês dessem cidades por onde possamos habitar e pastagem para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram sua própria herança às seguintes cidades com suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os levitas, os coatitas, né, filho de Coate, clã por clã. Os levitas que eram descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Olha que interessante isso, queridos. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson, outro levita, receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Isacar, de Asser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bassã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gate e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, eles precisavam ter a casa deles, o lugar deles, a terra deles, para criar os seus bens. Eles tinham bens, queridos, tá? Eles só não tinham o chamado de prosperar, de crescer, de conquistar, né? Não era esse o chamado deles. Era espiritual mesmo. Eu fico falando isso porque eu vejo hoje, meus amados, né, fazendo uma analogia como hoje, né? Hoje o pastor, quando ele não tem nada, ele é um derrotado, né? Ele não sabe nada, ele não tem autoridade. Geralmente a pessoa lá interpreta a Bíblia de maneira, né, um pouco equivocada. Mas se ela tem fé em Deus, acredita que Jesus é o Filho de Deus e se rendeu a Ele, né, querido, vai ser salva, né? Estou falando, não é só sacerdote, esse é o povo, né? Mas infelizmente existem sacerdotes assim também. E o sacerdote ele não pode ter muita coisa. Se ele tem alguma coisa mais ou menos, as pessoas começam a falar, olha, não deveria ter assim. Não, isso não é de Deus, queridos. Vocês estão vendo o que é. Eles só não virariam empresários, né, queridos, ricos. Não, a função do sacerdote é buscar a Deus, queridos, tá? Mas a obra de Deus, conforme o local vai crescendo, né, a obra de Deus também vai crescendo, porque os dízimos vão aumentando, as ofertas vão aumentando. Né? Você vê no tempo de Salomão mesmo, queridos, né, a casa era revestida de ouro por dentro e por fora. Então, não, isso não é de Deus. Mas como assim? O templo de Salomão, então não era de Deus? Hoje, queridos, né, não é mais o templo de Salomão. Jesus disse, nem aqui para a mulher samaritana, nem em Jerusalém se adorará a Deus. Mas o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Glória a Deus, queridos. Então hoje não é mais um local, mas conforme você vai crescendo a igreja, você vai colocar um ar-condicionado na igreja, você vai melhorando, queridos, né? Vai melhorando à medida que Deus prospera. Tanto a igreja que as cadeiras são simples, ou se senta no chão, né? Não tem piso. Tem quantas igrejas a gente vê ali que na África mesmo que eles fazem debaixo daquelas árvores enormes, né? Fazem um culto ali na sombra, queridos, maravilhoso, queridos, com a presença de Deus, né? E tem igrejas que tem bastante condição. Pastor, você acha errado? Não, queridos, desde que faça a obra social, né, queridos, que ajude, né, que faça, entregue alimento, né, os órfãos, as viúvas, que faça mesmo caridade, queridos, se tem quantidade, abençoa, coloca ar-condicionado, coloca a cadeira melhor, coloca um som melhor, vai melhorando. O que não pode, queridos, tem que vigiar para não passar a servir o dinheiro. Tem alguns lugares, algumas pessoas, eu vou dizer assim, né? Eu não vou falar pessoas definidas, uma ou outra, mas existe, queridos, um mal que as pessoas caem, que é quando elas crescem, elas têm medo de cair novamente. O apóstolo Paulo ele disse assim: eu sei ter em abundância, mas também sei passar dificuldade. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que o homem e a mulher de Deus, se o homem e a mulher de Deus tem que ser, imagine o pastor e o líder. É isso que nós devemos pensar. Se Deus hoje, queridos, nos deu abundância, glória a Deus. E amanhã, se tiver escassez, glória a Deus também. As pessoas, muitas vezes, o que eu vejo, algumas vezes, né, muitas vezes, na verdade, é que igrejas começaram muito de baixo, na luta, na humildade, na simplicidade, pastor passando luta e não negando a fé, firme com Deus, queridos. Aí daqui a pouco Deus começa a prosperar, e isso é inevitável, queridos. Vai acontecer, Deus vai começar a prosperar, vai abençoar, vai acontecer. E daí quando começa a prosperar, o pastor começa a achar que é ele. E daí ele não quer mais perder. Então quando ele vê que ele sente que existe a possibilidade de as coisas mudarem, o nível de vida dele diminuir, ele começa a apelar, ele começa a deixar a fé e passa para a administração ou a razão humana. Aí está errado, queridos, tá? Nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a depender de Deus. Amém, meus amados? Se Deus quiser que nós venhamos comer bem esse mês, esse ano, nós vamos agradecer a Deus por isso. E se o mês que vem, o ano que vem, a luta for grande? Amém também, queridos. Glória a Deus. O importante é a nossa salvação, né? O reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Ontem nós ministramos isso, né? No culto, né? Acho que foi ministrado ontem, que a gente prega tantas vezes que eu nem sei, né? Se foi ministrado ontem, qual palavra que foi. O reino de Deus não é comida nem bebida, queridos, é paz, é justiça, né? É domínio próprio e alegria no Senhor, no Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 9. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs, então os descendentes de Arão eram os sacerdotes mesmo, né? Que pertencia aos clãs coatitas dos levitas, para eles saiu a primeira sorte. Ah, tá, isso que eu já li? Já não, né? É isso aqui mesmo. Kiriat Arba, de novo, Kiriat Arba tinha uma cidade de refúgio e também tinha a cidade para os levitas, que é Hebron, para suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mais uma vez, né? Cidade dos gigantes. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade, né? No Monte Hermon, né? Hebron, perdão. Estou confundindo esse nome, né? Hebron. Hebron, tem que lembrar disso, né? Lembra do Calebe, queridos? Calebe, ele pediu lá a Josué. Josué, lembra que nós dois acreditamos em Deus, não negamos a Deus, e Deus prometeu que ia me dar uma cidade. Eu estou forte, eu estou disposto, me dá aquela cidade lá. Ele pode ir, é sua mesmo, meu filho, vai lá na bênção. E ele tomou posse. Assim os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron. Aos descendentes, né? Deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Líbna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhe Gibeon e Geba, Anatote, Almon, cada qual com seus arredores. Eram 4 cidades, todas as cidades aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, né? Cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém,
cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Gezer, Kibzaim e Bet-Oron, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Eram 2 cidades. Todas essas cidades e seus arredores foram dados aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam a metade da meia tribo de Manassés, Golã, em Bassã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, Beesterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Isacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Asser, Missal, Abdom, Eucate e Reobe, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote, Dor e Cartã, cada qual com seus arredores. Foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Bastante terra eles receberam, né? Que todos os levitas receberam. Na verdade, se você parar para pensar, aparentemente, parece que eles receberam até mais cidades, né? Porque eles estão dividindo agora até dividindo os levitas, né? As famílias dos levitas, né? Versículo 34. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades da tribo de Zebulon: Joqueneão e Cartá, Dimna, Naalau, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Rubem, Bezer e Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, e Manaim, Resbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram o restante dos levitas, foram 12. No total, a cidade dos levitas, nos territórios dos outros israelitas, foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas as cidades tinham pastagens ao seu redor. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Você vale um glória a Deus, né, queridos? Você viu que Deus deu a vitória a eles, dividiu a terra como ele disse e não deixou que os inimigos prevalecessem contra eles. Né? E é assim na nossa vida, queridos, né? Se Deus ele te dá uma promessa, seja empresarial, seja qualquer promessa, queridos, né? Em qualquer área, ele vai tornar isso possível. Ele não vai te dar uma bênção e vai te frustrar amanhã, queridos. O único que pode fazer com que nós sejamos frustrados somos nós mesmos desacreditando da palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa ora para casar. Um exemplo, eu quero orar para casar. E Deus confirma, dá a bênção, queridos, né? Aí você casa, né? Glória a Deus, né? Você vai passar a luta igual, queridos, tá? A luta vai vir com aquele que casou no Senhor, aquele que não casou, né? Que casou sem o Senhor. Só que quando Deus deu a bênção, queridos, mas estou passando luta, eu quero separar. Aí você deixa de acreditar e separa. Aí você vê que normalmente as pessoas vão ver que a luta começa a ficar bem mais difícil, né? Porque daí aquele era o plano de Deus. Luta ia passar, mas tem que vencer. Mas quando as pessoas não casam em Deus, por exemplo, aí vem as lutas, elas falam assim, bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou, bem que me falaram que o fulano ou a fulana não era aquilo que eu pensava. E as pessoas daí ficam frustradas. Amém, meus amados? Nós temos que viver, queridos, né? Aprender a depender de Deus, tomar posse da bênção que Deus conquistou para nós, queridos, e viver pela fé. Deixar Deus, né? Deixar Deus cuidar de nós. Amém, meus amados? É Deus que precisa cuidar de nós. Vou dar um testemunho breve, né? No meu caso, quem sustenta é Deus. Eu não tenho garantia nenhuma, eu não tenho dinheiro guardado, não pretendo ter, queridos, não tenho casa, né? Só vou ter se Deus me der uma casa, né? Então, a minha vida está completamente nas mãos de Deus. Né? Se Deus quiser, hoje eu estou aqui, amanhã, se Deus quiser mandar para outro lado, outro continente, eis-me aqui.
Aliás, a palavra de Deus diz que os que são nascidos do Espírito são como o vento. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus disse a Nicodemos, né? Amém, meus amados? E nós temos que depender de Deus, porque Deus é bom, Deus não falha. O problema é que as pessoas elas cansam de depender de Deus e começam a se armar, como que eu posso dizer? Se guardar, né? Se proteger, né? Essa palavra. Elas querem se proteger do próprio Deus. Ai, vai que Deus se esquece, ai, vai que Deus não vê. Ai, Deus falou para mim que essa aqui é a minha bênção, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu tenho que vigiar. E muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus contra o próprio Deus, né? Contradiz a palavra para contradizer a palavra. E não pode, queridos, tá? A palavra complementa a palavra, não contradiz. Amém? Vamos continuar, meus amados? Josué capítulo 22. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés e lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu do outro lado do Jordão. Então essas tribos estavam de parabéns, né, queridos? Mesmo com as terras conquistadas, eles cumpriram a vontade de Deus e foram junto com seus irmãos até todo mundo conquistar a terra, queridos. Essa era a vontade de Deus e eles fizeram isso. Glória a Deus pela vida deles, né? Versículo 5. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, e andar nos seus caminhos, obedecer os seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Esse versículo é muito importante, queridos, porque ele é muito antes de Jesus e ele fala a mesma coisa que Jesus sempre disse, né? A lei, a interpretação da lei mudou muitas coisas, queridos, né? Por isso que queriam matar Jesus, porque ele curava nos sábados, né? Mas olha como que era sempre, ó. Guardem firmemente o mandamento e a lei do Senhor, servo do Senhor. Como que eu devo fazer isso? Qual o mandamento principal? Amar o Senhor, seu Deus. Tá aí, né? Cumprimento da lei, né? Andar em todos os seus caminhos, não escolher alguns para servir e outros não, tá? Obedecer os seus mandamentos. Apegar-se aos mandamentos e servi-lo, apegar a Deus e servi-lo. Como que eu devo servir a Deus? De todo o coração e de toda a alma. Você não pode servir como na lei, queridos. Eu tenho que fazer por obrigação. Tá bom, eu tenho que fazer, né? Vou fazer. Deus até aceita, queridos, a certo ponto, quando tem boa intenção. Mas à medida que você vai servindo, queridos, Deus espera que você consiga entender, queridos, que é um privilégio para nós servi-lo. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, né? Então, seja aquele que entende, meus amados, que Deus que é um privilégio para nós dizimarmos, ofertarmos, perdoarmos, pedirmos perdão, andarmos mais uma milha, voltar a outra face. É um privilégio, queridos, não é sofrimento. Quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a entender o coração de Deus, porque Jesus voluntariamente se entregou por cada um de nós. Se ele não quisesse, ele não faria, queridos. Ele disse, se eu quisesse, eu falaria, meu pai lhe mandaria agora, né? Miríades de anjos para me defender. Mas não foi para isso que eu vim. Eu vim para obedecer, eu vim para fazer a vontade do meu pai. Forte isso, né, queridos? Versículo 6. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés dera a terra de Bassã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro, muitas roupas. Dividam com seus irmãos os despojos de seus inimigos. Assim a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um imponente altar ali junto ao Jordão. E quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles.
Então os israelitas enviaram Finéias, que era filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Olha que interessante, eles fizeram um altar ali, queridos. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias dentre os clãs israelitas. Quando chegaram a Gileade, as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, disseram-lhe: assim diz toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra eles? Contra ele, perdão. Já não nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã a sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e se apossem de um território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, nosso Deus. Né? Como é fácil, né, queridas, as pessoas se desviarem de Deus, né? Quando Acã, filho de Zelá, foi infiel com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado, aqueles 36 que voltaram de Ai, né? Derrotados. Então as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe. Que Israel o saiba. Se agimos com rebelião ou infidelidade para com o Senhor, não nos poupe hoje. Se construirmos nosso próprio altar para nos afastar do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal, ou sacrifícios de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro seus descendentes dissessem aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, com o nosso Deus, o Deus de Israel? Homens de Ruben e de Gade, o Senhor fez do Jordão uma fronteira entre nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos e deixarem de temer. Assim os seus descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. Então eles estavam justificando ali, dizendo que eles construíram aquele altar para não se esquecerem do Deus de Israel. Até porque eles estavam, né, com essa fronteira que era o Rio Jordão. É por isso que resolvemos construir um altar. Não para holocaustos ou sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com os nossos holocaustos, sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. E dissemos: se algum dia disserem isso a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: vejam a réplica do altar do Senhor que os nossos antepassados construíram, não para holocaustos ou sacrifício, mas como testemunho entre nós e vocês. Longe de nós nos rebelarmos contra o Senhor e nos afastarmos dele. Construirmos para holocaustos, ofertas de cereal e sacrifícios um altar que não seja do Senhor, do nosso Deus, que está diante do tabernáculo. Ou seja, queridos, né? Então o povo de Israel, eles ficaram indignados por saber que eles construíram um altar, uma réplica do altar do Senhor. E isso não era permitido, né? De maneira alguma. Amém, meus amados? Então eles falaram: não, é só para testemunho, para nos lembrar. Nós não vamos sacrificar ali, nem ofertar ali, nem oferecer nossos sacrifícios ali. Isso é interessante, queridos, tá? É muito interessante isso aí. Quando o sacerdote Finéia e os líderes da comunidade, os chefes dos clãs dos israelitas, ouviram que os homens de Ruben, Gade e Manassés disseram, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não foram infiéis para com o Senhor. E assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben, de Gate e de Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas.
Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. Estavam tudo preocupados, né? Que imagina, 2,5 tribos, eles se desviando, né? E não mais falaram em guerrear com as tribos de Ruben e Gade, nem em devastar a região onde eles viviam. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome: um testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Uau, bonito. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que nós tenhamos também esse coração, queridos, né? Porque esses 2,5 tribos, elas foram fiéis a Deus até o fim. Obedeceram a Deus, depois voltaram para sua terra abençoados, queridos, né? E surgiu esse medo, né? Essa luta de que eles teriam se afastado por construir um altar que não lhes era permitido, um altar para servir a Deus, né? Era somente ali os sacerdotes e levitas, queridos. É isso que é interessante. Quem não tem esse chamado, meus amados, para levantar, para servir a obra de Deus, não deve servir a obra de Deus. Nós não trazemos pessoas, queridos, que têm algum dom espiritual, né? A pessoa fala em língua, ela tem revelação, ou ela tem o dom de profecia. Isso não faz dela, queridos, né, um sacerdote, meus amados, né? Para servir e abençoar o povo, para buscar a Deus, queridos, né? Então tem que vigiar com isso, tá? A tribo de Levi foi chamada para isso. Um pastor hoje, queridos, ele não busca isso para si, ele não escolhe isso para sua vida. Quem Deus escolheu, o pastor, pode ser mais desandado que for, mas se Deus escolheu, Deus vai levantar essa pessoa e vai fazer dessa pessoa um pastor. Vai passar a luta que for, queridos, e vai prevalecer. Agora, tem pessoas que elas estudam, por exemplo, teologia para se tornarem pastor. Queridos, faz teologia para ser teólogo, não para ser pastor. Olha, eu fiz teologia, eu sou pastor. Não, você é teólogo. Então, quem estudou para ser teólogo, estuda. E cada instituição ainda é diferente a teologia deles, não é verdade? A Assembleia tem uma teologia diferente da Quadrangular, diferente da Batista, e todas elas dizem que a delas é a melhor. Então ali já tem algo, né, que não é bom, né? Normalmente que a teologia baseia-se bastante no ministério, né? Os fundadores, a vida dos fundadores, a conversão, ou seja, a história dos fundadores da igreja. Isso também não é bom, né? Porque o estudo da teologia tem que ser o estudo das escrituras. E é complicado, quer dizer, eu não gosto muito de teologia não, tá? Já estudei, já busquei, hoje eu não indico não, tá? Não indico não. O que é bom? É ler a Bíblia, ler, comentar, meditar, ler, comentar. Deus fala tudo o que você precisa saber na leitura da Bíblia. Antigamente eu gostava de Bíblias com estudos, né, com referências, notas. Depois de um tempo eu quero só a palavra de Deus, sem referência e sem nota, né? Dali Deus vai ministrar. E graças a Deus, né? Mas eu não condeno quem tem a Bíblia de estudo, queridos, tá? Principalmente no início. É que depois de um tempo eu tive esse entendimento e Deus acabou ministrando no meu coração, me ensinando. Aí eu via que muitas dessas notas de rodapé que não eram verdadeiras, levavam o entendimento das pessoas para um caminho que não é o que Deus queria levar. E não é pouco, queridos, isso que acontece muitas vezes nessas Bíblias que tem de estudo, né? Porque é a visão daquele pregador, daquele teólogo ou daquele doutor de teologia, né? Ele tem uma visão, ele tem aquele entendimento, às vezes humanamente falando, às vezes pela fé, né? Não dá para condenar tudo, mas aí quando leva para a razão e não leva para a fé. Muitas vezes eu vi isso. Aqueles testemunhos, aqueles notas de rodapé levando para a razão humana e tirando, né, na verdade, a direção da fé. E isso desagrada a Deus. Quando isso acontece, realmente, queridos, é o inimigo agindo, né? Então busquem a Deus, queridos, né? Não se esqueça de Deus. Sempre, meus amigos, fiquem firmes. Tá difícil, tá se sentindo fraco, se fortaleça, peça ajuda, peça oração, queridos, né? Abra mão de algumas coisas que te afastam de Deus. Às vezes você está muito no celular, muito no Facebook. Um exemplo, né, queridos? Nas redes sociais. Desliga um pouco as redes sociais, começa a ler, abre a Bíblia, volta a ler a Bíblia, queridos, né? Volta a orar, faça um jejum. Ah, pastor, eu faço jejum uma vez por mês com a igreja. Às vezes não é o suficiente. Faz um pouco mais, faz no meio da semana. Vou fazer um jejum hoje, eu quero me consagrar a Deus. Eu vou colocar só louvor aqui em casa. Coloca o louvor na tua casa, deixa o louvor para fortalecer teu espírito. Porque assim as coisas de Deus vão ficar mais, como que eu posso dizer, palpáveis, né? Vai ficar mais fácil de você acreditar na loucura da pregação. Quando o teu espírito está mais forte, a tua carne está mais fraca. Quando a tua carne está muito forte e teu espírito está fraco, a pregação ela é uma loucura muito distante. Ah, não consigo viver isso. Não, isso não tem jeito. Não, meu Deus, nem pensar. Isso nem pensar. Porque a tua carne está forte e teu espírito está fraco. Quando você faz jejum, você enfraquece a carne e fortalece o espírito. Aí teu espírito começa a falar assim, não, isso dá para viver. Eu quero viver.
e eu vou viver essa promessa. E você vai viver em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então encerramos nossa palavra de hoje, né? Deixa eu fazer uma oração com vocês. Faz assim com as suas mãos, queridos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que crê e recebe, diga amém e obrigado, Jesus. Queridos, Deus os abençoe, fiquem com Deus e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.